muito barulho, né? Você vai fazer. Olá, meu nome é Karina, sou acadêmica de Educação Física, licenciatura, faço parte do grupo da Uninter aqui no Polo de Jaguariaíva. Neste momento, nessa videoaula, nós iremos abordar um tema principal e, de acordo com esse tema principal, teremos subtemas que estará relacionado com o tema principal ao decorrer dos vídeos. A importância da educação física na formação integral dos alunos no projeto social. Esse é o nosso tema principal. Nós entendemos que a educação física, ela pode ser aplicada na pré-escola e na escola, mas na verdade, a educação física, ela pode ser empregada num projeto social. O projeto social traz de grande significado para o adolescente, para o jovem, e a educação física complementa essa aprendizagem, né? Então, o projeto social. Antes de nós entendermos como funciona o projeto social, nós temos que entender o que é um projeto social. Então, o que é um projeto social? Um projeto social, ele trabalha sem fins lucrativos. Então, é um trabalho voluntário. É um trabalho que é voluntário por parte de uma pessoa ou por parte de uma empresa. Essa empresa, ela sempre vai visar um objetivo futuramente. Então, a empresa ela vai fornecer esse projeto social visando mão de obra. Ela vai fornecer esse projeto social visando a valorização da empresa, trazendo emprego para aquele adolescente, para aquele jovem. Então, a empresa sempre vai ter um fim lucrativo. E o individual é a pessoa que vai trabalhar de uma maneira voluntária, que criou aquele projeto pensando na comunidade, pensando no adolescente, no jovem. Então, temos dois sistemas de projeto social. O projeto social vai frisar o desenvolvimento social, econômico e cultural. Esse desenvolvimento vai depender também do público-alvo. Qual que é o público-alvo daquela comunidade? Aquela comunidade frisa o desenvolvimento da música, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento de línguas estrangeiras, o inglês, o francês. Então, ele vai ter outros objetivos, não só esse, como outros objetivos. Então, tudo vai depender do público-alvo. Então, o projeto social, temos a importância do projeto social. Como funciona um projeto social? Que estava no slide anterior, eu acabei não comentando. Como que ele funciona, um projeto social? Um projeto social, ele é assim. A criança vai à escola no período matutino e no período vespertino ela vai nesse projeto. Então, ou ao contrário, a criança vai à escola no período vespertino e no matutino ela vai no projeto. Então, qual que é o objetivo de um projeto social? É pegar essa criança, esse jovem, esse adolescente, trazer para esse projeto e nesse projeto ele inserir aquela criança um objetivo, um desenvolvimento motor, um desenvolvimento psicológico, trazer àquela criança uma oportunidade, uma experiência. Então, o que a criança não tem na casa, ela vai poder ter no projeto. Então, o projeto nada mais é do que uma oportunidade, um caminho a se seguir. A ONU, ela teve uma pesquisa que identifica que o Brasil é a quinta nação mais desigual do planeta. Então, num país tão desigual, num país tão desproporcional economicamente e financeiramente,
como que aquela criança, como que aquele jovem vai ter uma oportunidade de mudar a vida dele, mudar a vida da família dele, se ele não tem estrutura para que ocorra essa mudança? Ele não tem estrutura financeira, ele não tem estrutura emocional, não tem estrutura familiar. Muitas das vezes são crianças da periferia que são trazidas para esse projeto, para serem retiradas de extrema pobreza, para serem retiradas de violência, de consumo de álcool, de bebidas alcoólicas, né, de drogas. Então a criança ela é retirada desse ambiente que não é favorável para ela e é colocada num projeto para que ela possa ter experiências. Então, como que a ONU ela identificou que o país, né, é desigual e fez uma pergunta para o brasileiro, se ele acredita numa mudança. O brasileiro ele não acredita numa mudança. Então, como que o brasileiro não acredita numa mudança, não visa uma melhoria? Como que aquele jovem de hoje em dia vai se transformar, vai mudar a sua vida financeira, a sua vida econômica? Como que ele vai mudar de vida? Se o nosso país ele é desigual, ele não tem a mesma educação, ele não tem a mesma oportunidade do que aquele que tem educação, que tem oportunidade. Então, a importância do projeto social é de grande significado, não só para o aluno, mas como para a comunidade, para a sociedade. Então, o aluno, ele através do projeto, ele vai adquirir experiência, vai adquirir conhecimento, vai adquirir um momento que ele não tem, que ele não teve vivência, e esse conhecimento ele vai poder transmitir futuramente. Ele pode querer ser um professor de judô, dependendo da área que o projeto está aplicando. Se no teu projeto, no projeto social, um exemplo, o projeto social tem um momento de esportes. Nesse momento de esportes, a criança se apaixona pelo judô por ela estar realizando judô. Então, futuramente, ela quer ser professora de judô, professor de judô. Ou ela adquiriu uma vontade enorme de ser nutricionista, porque lá no projeto tem uma aula de nutrição, tem uma aula de como consumir o alimento, de como produzir o alimento, de como transformar a alimentação saudável, como transformar o corpo, Então a criança ela se apaixona pelaquilo que ela está praticando, por aquilo que ela está vivenciando, e futuramente ela pode ser pode ter uma função social naquela comunidade, transformando não só a vida dela, como também da sua família, dos seus familiares, da sociedade em si onde ela vive. Eu coloquei aqui um exemplo de instituto. Temos o Instituto Bola pra Frente e temos o Instituto Neymar Júnior. O Instituto Bola pra Frente, ele é criado pelo ex-jogador, o Jorginho, que ele atende 450 crianças, mais de 450 crianças. Nesse projeto, é em contraturno também, as crianças têm de 5 a 17 anos. Então, nesse projeto, ela vai ter aula de inglês, vai ter aula de português, vai ter aula de espanhol, ela vai ter aula de música, vai ter futsal, vôlei, voleibol, futebol. Então, todas essas áreas que a criança tem conhecimento, que tem experiência, ela adquiriu através do instituto. Eu coloquei também aqui o Instituto Neymar Júnior, que é lá em São Paulo, o Instituto Bola pra Frente, que é de São Paulo. Eu coloquei como exemplo também o Neymar Júnior pelo fato de ter a mesma coerência, ter uma mesma linha de raciocínio, né? Uma abordagem semelhante, um com o outro tem a mesma abordagem, né? De trazer a criança, de tirar ela da rua, de um ambiente que não é favorável a ela, e trazer ela para o esporte, para a comunidade crescer e se desenvolver de uma maneira mais saudável. Eu coloquei aqui também uma imagem, né? Um projeto social, somando forças. Por que somando forças? Um projeto social não funciona sozinho. Ele precisa
de uma preparação, ele precisa de ajuda, ajuda financeira, ajuda econômica, né, estrutural, mas também ajuda dos familiares, ajuda da comunidade. Então, se você olhar para um projeto, você começa a olhar com outras percepções. Comece a perceber que o projeto ele precisa de ajuda no requisito financeiro e também profissional. Você se ajudar o projeto vai trazer muito significado para a criança e para o projeto em si. Então, entramos na parte da educação física. Por que realizar a prática da educação física? Por que nós devemos ensinar a educação física num projeto? Muito simples, porque a criança precisa brincar. Certo, a criança precisa brincar, mas ela precisa também de um objetivo. Eu não posso ser aquele professor bolinha que joga a bola na quadra e as criançadas que se virem. De maneira nenhuma. Eu tenho que ser um professor, um educador que tem objetivo fim. Eu tenho que ter uma proposta pedagógica, eu tenho que ter objetivos gerais, objetivos específicos, eu tenho que avaliar aquele aluno, como que ele identificou um problema, como que ele soube fazer o exercício, se ele não soube fazer o exercício, por que ele não conseguiu fazer. Então, a educação física, ela precisa ser praticada no projeto, pelo fato de, no momento em que está sendo praticada a educação física, o aluno ele vai ter contato com outros colegas. Então, nós já colocamos um projeto social na socialização. Então, nós já temos um espírito de socialização. Na atividade, eu posso colocar uma atividade com intuito cooperativo. Então, a criança ela já vai identificar que a cooperação também é importante e equivale ao competitivo, né? O cooperativo também favorece não só o competitivo. Então, a criança ela vai identificar esses fatores, o comportamento motor, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento coordenação motora fina, coordenação motora global, o desenvolvimento psicológico da criança, todo o contato que ela tem com os colegas e com o educador, ele favorece uma maturação para aquela criança. Então, ela vai se desenvolver de uma maneira diferente do que aquela criança que não pratica uma atividade. Então, a educação física num projeto social favorece e muito o aluno, o adolescente. Em todos os âmbitos e em todas as áreas. Você pode aplicar uma atividade, uma brincadeira que transmita a expressão corporal, por exemplo. Na expressão corporal, ela vai saber expressar, ela vai interpretar expressões e ela vai identificar ao seu redor, né? Vai identificar o espaço ao seu redor. Então, a educação física, apenas uma atividade, ela oferece muitos benefícios àquele aluno. Então, é de extrema importância a educação física num projeto social. Também temos que levar em consideração, que a criança, muitas das vezes, ela só tem o projeto e a escola. A base familiar dela é precária. Então, a atenção que ela tem é só sua, professora. É só sua, educador. Então, aquele momento que a criança chega para você e conta como foi o dia a dia dela na escola, para ela é muito satisfatório. Porque na base familiar dela, ela não tem isso. Talvez ela tenha 5, 6 irmãos e naquele momento ela precisa cuidar daqueles irmãos, ela tem que ser responsável por eles, porque na família a mãe, o pai, a avó responsável não estão presentes. Então, aquele momento que ele é criança, na sua frente, ele se sente mais confiante, ele se sente mais confortável, ele se liberta de um cargo que não é dele. Então, você, educador, abra os olhos para esse aluno
que tem uma certa dificuldade em se relacionar. Traga para ele um diálogo. Isso é de extrema importância para o aluno. Repito, é muito importante você, educador, ter um diálogo com seu aluno. Aqui, eu coloquei como realizar uma aula. Eu coloquei várias imagens aqui, né? Vários objetos, várias bolas, pelo fato de a aula de educação física, ela não vai frisar apenas esse daqui. Ela vai frisar todos esses esportes. Então, ela não vai dar só futsal, futebol. Ela vai dar basquetebol, ela vai dar voleibol e assim por diante. Ela tem que ter uma gama de oportunidades, uma gama de experiências para aquela criança. Então, todo mundo entende que uma aula, mais ainda se você pegar uma turma de 30 alunos com idades variadas, porque vai ter muito projeto que é assim, não tem classificatória de idades e nem altura, peso, nada. É 30 alunos numa sala. 5 anos aos 13 anos, aos 12 anos. Você vai dar futsal para todo mundo? De maneira nenhuma. Eu tenho que ter um objetivo nessa aula. Eu tenho que realizar essa aula de uma maneira mútua, que todos possam participar. Eu posso até separar, no momento da atividade, faixas etárias. Dos 5 anos fica do lado direito, dos 10 aos 12 fica do lado esquerdo e dos 13 fica aqui no meio. Eu posso fazer isso? Posso. Só que eu devo, na atividade, favorecer um rodízio, né? Não só uma turminha ficar isolada e a outra turminha ficar isolada, de maneira nenhuma. Eu tenho que fazer uma atividade que pode se isolar ali, mas num determinado momento, troca, faz um rodízio, vai para lá, vai para cá. Então, para realizar uma aula, você precisa ter um objetivo final. Qual que é o teu objetivo? Ah, o meu objetivo é futsal. Tá, futsal. Por que você vai dar futsal? Ah, porque as crianças gostam. Só por causa disso você vai dar futsal? Tem que ter um objetivo. Ah, vou dar futsal porque eu quero ter um rendimento físico, eu quero participar de competições, eu quero que as meninas também compartilhem da mesma experiência que os meninos, eu quero ter uma identificação, que as crianças se identifiquem com o esporte. Então, esse é o meu objetivo. Então, temos que ter um objetivo final e não apenas porque as crianças gostam. Posso ter uma aula em que as crianças podem escolher o esporte, a atividade, a brincadeira que elas querem realizar. Mas no momento da minha aula principal, eu preciso ter um objetivo final. Aqui eu coloquei um exemplo de como é um plano de aula. É apenas um exemplo. Então, eu coloquei aqui meu nome, a disciplina, né, que eu estou fazendo estágio, coloquei educação infantil. Então, aqui é o meu plano de aula da educação infantil. A duração, 50 minutos. E o ano? Infantil 4, infantil 4. Plano de aula. Como é um plano de aula? Então, nós temos que ter um objetivo geral, específico, conteúdo, recurso, metodologia, desenvolvimento e avaliação. Então, esse é o nosso plano de aula. O objetivo geral: conhecer o brinquedo se deslocando sobre as linhas. Legal. Objetivo específico: aprender as diversas formas e cores sobre o brinquedo pipa. Praticar o equilíbrio ao deslocar-se sobre as linhas. Então, temos aqui 2 objetivos. E aqui o objetivo geral, o objetivo principal, é deslocar sobre as linhas. Esse é meu intuito. As crianças vão andar sobre as linhas. E o objetivo específico é conhecer as formas e as cores da pipa, deslocando-se nas linhas. O conteúdo, motricidade, eu podia estar colocando ali no lugar da motricidade, ou juntamente com a motricidade, o desenvolvimento motor global.
Por que desenvolvimento motor global? Porque vai influenciar os grupos motores, os grupos musculares principais, que são os membros inferiores e superiores. Posso também estar colocando outra atividade, que o meu conteúdo vai ser coordenação motora fina. A criança vai ter que pegar um grampo, pegar uma pinça e colocar em determinado cesto, de determinada cor. Eu vou estar adquirindo um conteúdo de coordenação motora fina. Óculo manual. Eu vou ter que olhar para o objeto, lançar o objeto. Eu vou ter que olhar o meu cesto e vou ter que pegar o objeto e lançá-lo até o meu cesto. Óculo manual. Então, outro conteúdo. Então, você pode estar colocando mais de um conteúdo. Aqui eu coloquei apenas um, porque era o meu objetivo principal. Então, os recursos. O que é recursos? É o que eu utilizei na minha aula. Eu utilizei bola, eu utilizei pipa, eu utilizei corda, eu utilizei cadeira. Eu vou colocar tudo aqui no recurso. O recurso que eu utilizei foi o giz. Então, eu apenas escrevi no chão as linhas. Então, eu fiz zigue-zague, eu fiz sentido S, eu fiz linha reta, linha meio angulosa. Tudo para a criança andar sobre essa linha. Aí, no final da linha, que eu fiz com giz ainda, no final da linha tinha lá a pipa. E ela tinha que identificar a cor da pipa. Ah, que cor que é a pipa? Ah, é vermelha. Beleza. Que cor que é essa pipa? Ah, é amarelo com rosa. Beleza. Então, ela está identificando. Qual é a forma geométrica da pipa? Ah, aqui é triângulo, losango. Então, a criança ela vai identificar as formas geométricas, as cores e a motricidade. Tudo com apenas um recurso, o giz. Então, às vezes, você não precisa ter uma gama de materiais. Só um giz e um espaço adequado para aquela criança vai ser excelente. Metodologia. Demonstrar equilíbrio e controle corporal através do deslocamento sobre as linhas demarcadas. Reconhecer a forma e a cor através do brinquedo pipa. Foi mais ou menos o entendimento do objetivo. Desenvolvimento. Qual que é o meu desenvolvimento? Recorrer a conhecimento prévio dos alunos em relação ao brinquedo. Então, é conhecimento automático. Eu olhei e já reconheci o que é. Deslocar pelas linhas até chegar ao brinquedo pipa. Como foi a forma de avaliação? Como que eu avaliei aquela criança que tem 4 anos? Como que eu avaliei? É importante avaliar, tá, gente? Se você não avalia, você não sabe se o aluno adquiriu o conhecimento ou se ele apenas repetiu. Se ele apenas repetiu, futuramente ele só vai ficar repetindo. Então, sempre tem uma avaliação. Mas não é uma avaliação com 10 perguntas e a criança vai ter que escrever o que é. Não, ele tem 4 anos. Como que vai ser a nossa avaliação de uma criança de 4 anos? Vai ser uma conversa direta, com uma observação direta, com uma conversa informal. Então, você vai sentar junto com as crianças e vai conversar com elas sobre a atividade. João, qual foi a tua dificuldade? Qual foi o mais difícil, João? O João vai falar. Maria, o que você mais gostou, Maria? Então, ela vai falar. Ela pode repetir algumas coisas que o João falou, mas vai ser uma interpretação só dela, porque foi ela que realizou. Então, vai ser só dela a interpretação. Importantíssimo a avaliação. Aqui eu trouxe outro plano de aprendizagem. Aqui eu coloquei disciplina português. Fomos para outro ramo agora. Mas a ideia é a mesma, né? O docente, quem era docente era eu e uma colega, né? Uma outra professora, porque às vezes tem escola que você é professor e tem um professor auxiliar.
Dependendo da sua turma, você tem que ter 2 professores dentro da sala de aula. Conteúdo, produção narrativa. Então, objetivo geral da produção narrativa, objetivo específico, o número de aulas, coloquei 2 aulas, metodologia de ensino. Como que é a metodologia de ensino? A estratégia e o recurso. O recurso é a mesma coisa que o GIS, que foi do slide anterior. E a avaliação. Como que foi a avaliação daquela criança? Aqui eu não coloquei o período, né? Mas eu poderia ter colocado qualquer turma, né? Infantil 5, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Como eu estou falando de uma produção narrativa, já temos a ideia que é uma criança que sabe ler e escrever. Então, uma criança de 5 anos, ela não tem essa dicção. A produção narrativa, coloquei objetivo geral. Nós vamos dar uma complementada para você entender que um plano de aula, que uma aula exerce muitas funções para apenas, né, um objetivo, você dar essa aula. Objetivo geral, desenvolver de maneira coerente a escrita de frases, atendendo à ortografia e os sinais de pontuação corretamente, a fim de produzir frases com sentido e convicção no intuito narrativo. Então, a produção narrativa, ela tem que ter esse objetivo geral. É desenvolver a escrita de maneira correta, com a ortografia e os sinais de pontuação corretamente. Objetivo específico, utilizar a ortografia para fins de desenvolver gramatical, produzindo frases com livre expressão. Então a criança vai colocar verbo, vai colocar ponto, vai colocar interrogação, vai colocar acento. 2 aulas, estratégia. Qual foi a minha proposta para que a criança aprenda? Então foi livro da vida, o livro da vida, ponto passado, presente e futuro. Então ela vai ter que escrever sobre o passado, presente e futuro. Os recursos, né? Lápis, borracha, caderno. E a maneira que eu avaliei, né? Eu tive que ter um processo, uma avaliação. É um processo acolhendo os relatos dos alunos. Então eu vou ter que acolher esses relatos do aluno que ele foi escrevendo. Certo? Educação física. Possíveis problemas da educação física. Temos a estrutura, a qualificação e aulas sem objetivo. Eu acho melhor parar, né? Ai, meu Deus. Meu Deus, filha da puta. Ai, que ótimo. Então, agora nós vamos iniciar a educação física com possíveis problemas. Os possíveis problemas, nós temos a estrutura, a qualificação e as aulas sem objetivos. O que significa a estrutura? A estrutura é um possível problema que você que pode acontecer na sua aula. Por exemplo, você não vai ter materiais adequados para a faixa etária, ou não vai ter materiais em demanda, você tem 30 alunos, mas apenas 10 bolas para você aplicar nessa sua aula. A estrutura sugere também, aqui no caso, a falta de espaço adequado para que seja realizada a sua aula. Então, a educação física pode ser realizado num espaço pequeno, pode ser realizado, porém, nós devemos observar a quantidade de crianças. Nós podemos adaptar a nossa aula com o espaço que nós temos, mas observar a quantidade de alunos. Nós podemos colocar aqui um possível problema, a qualificação. O que é essa qualificação? A qualificação significa a qualidade do profissional que está aplicando aquela aula. Se o profissional não está bem preparado, se o profissional não gosta do que está fazendo ou simplesmente faz porque é obrigado a fazer, a sua qualificação não vai ser satisfatória. O seu resultado não vai ter bons resultados, vai ter um resultado medíocre, ou não vai alcançar o objetivo da escola, não vai alcançar o objetivo do projeto.
Aulas sem objetivos. Se você, educador, se você, professor, não tem um objetivo, a sua aula não vai ser uma aula com produção, não vai ser uma aula produtiva, não vai ser uma aula que transmita ao aluno qualidade nos estudos, no sentido de aplicar a sua realização, né? Aplicar a sua atividade. Como eu já disse anteriormente, aquilo no vídeo anterior foi um exemplo de plano de aula. No plano de aula tinha objetivos específicos, objetivos gerais, recursos, a avaliação, como que eu vou estar avaliando aquele aluno. Tudo isso auxilia o educador a transmitir um conhecimento, a transmitir uma qualidade nas suas aulas. Se você, educador, não tem um plano de aula, não tem um plano de ensino, a sua aula não terá resultado objetivo ou resultado alcançado. A não ser que o seu objetivo seja apenas trabalhar, cumprir a hora, ganhar o seu dinheiro. Aí, né, esse é um problema do profissional, que nós vamos encontrar vários profissionais com vários biotipos, com várias qualidades e com várias vontades de se realizar. Então, se você está buscando um conteúdo, um desenvolvimento com qualidade, você frise no plano de ensino, no plano de aula. E lembre-se desses possíveis problemas, que é a estrutura, que é a qualificação do profissional, que na qualificação do profissional ele não tem aula com objetivo, nas aulas dele ele não tem objetivo. E isso é um grande problema também para a criança, é um grande problema para ela. Ela identifica, ela sabe quando você, professor, não aplicou corretamente a atividade. Ela até põe a mão na cinturinha e fala: ô professor, vamos brincar de outra coisa. A criança, ela cansa, ela transmite para você aquilo que ela pensa. E ela não vai filtrar aquilo que ela pensa, ela vai falar na hora para você. Então, você pode estar com do lado um professor, um pai de um aluno, e o aluno chega para o seu professor: essa brincadeira é muito chata, a gente já fez todo dia, a gente faz essa brincadeira. Então, tem objetivo na sua aula. A criança, ela sabe quando você não tem conteúdo, não tem brincadeiras, que fica uma aula maçante e cansativa para ela. Então, aposte em objetivos. Como motivar o aluno? Eu até coloquei uma imagem bem fofa de crianças se juntando, como um espírito de equipe, né? Então, esse o intuito de motivar o aluno, um espírito de equipe. Você nunca pode separar aquela criança. Uma criança, ela não sabe jogar, ela não sabe fazer tal atividade, então eu não vou colocar ela na minha aula, vou colocar ela para fazer outra coisa. Não faça isso com a criança, você vai desmotivar ela, vai trazer para ela a educação física de um lado ruim da história. Ela não vai gostar da sua aula, ela não vai gostar de você, e futuramente ela vai falar assim: não gosto de educação física. Então, é um gosto da criança, mas às vezes foi por causa de um mau professor, um mau profissional. Então, como que eu posso motivar o meu aluno? Eu posso trazer aulas dinâmicas, eu posso trazer conteúdos satisfatórios, conteúdos que visam o desempenho da criança, que visam o público-alvo. Não adianta você, educador, querer ensinar basquete num projeto social e colocar uma bola de basquete para uma criança de 5 anos. Ela tem estrutura física para segurar uma bola de basquete? Não. Ela não tem força, ela não tem mecanismos que impulsionem esse tipo de esporte para ela. Não tem como você colocar um esporte, uma atividade, sem adaptar para essa criança de tal faixa etária. Então eu tenho que motivar ele. Se eu fizer isso, de trazer um material para a criança que não é da faixa etária dela, ou que ela sente uma dificuldade muito grande, ela não vai querer realizar aquela atividade. Ela não vai gostar, ela vai se sentir excluída, ela vai trazer para você essa indignação, né? Vai colocar isso à tona para você. Então, você, educador,
tenha em mente um objetivo para que motive o seu aluno. Eu tenho uma brincadeira que vai intrigar eles a: será que eu posso? Será que a minha equipe vai ganhar? Será que eu vou ganhar? Ai, professora, eu gostei tanto dessa brincadeira, vamos fazer de novo? Então você sempre vai ter uma segunda chance para você aplicar a brincadeira que ela mais gostou. Então você vai estar motivando ela. Outra proposta para motivar o seu aluno, outra ideia para que você possa aplicar, é que uma vez, né, na sua aula, você cria uns minutinhos, um vínculo com o aluno, com a turma, para que eles escolham uma atividade. Então, 10 minutinhos da sua aula, você vai trazer para ele uma escolha própria. Então, seguinte, criançada, tem 10 minutos, todo mundo já fez a atividade principal, todo mundo já desenvolveu o que era para desenvolver. Vamos agora fazer uma atividade que vocês gostam mais, que vocês querem participar. E a criança vai escolher: eu quero pega-pega, eu quero esconde-esconde, eu quero caça ao tesouro, eu quero queimada. Então a criança vai escolher. Isso traz uma motivação para ela na próxima aula, porque na próxima aula vai ter uma brincadeira que é ela que escolheu. Ela também pode inventar uma brincadeira. Então, traz uma autonomia para a criança. Eu vou fazer atividade, eu vou explicar para os meus colegas. Então, isso motiva ainda mais o aluno a realizar a sua aula. Jamais não faça isso com a sua criança. Colocar ela num espaço onde ela não se sinta confortável. Então, eu tenho uma menina que ela adora jogar futsal. Só ela que joga futsal. Eu vou colocar ela lá com os meninos para jogar. Observe se ela se sente confortável com essa situação. Ela leva jeito, ela gosta dos meninos, ela gosta da turma, ela leva jeito para futsal, vou colocar ela. Ela se acostumou com os meninos, beleza, pode continuar. Agora, ela não se adaptou com os meninos, começavam a brigar, a discutir, não queriam jogar. Tire ela. Tente desenvolver um futsal para as meninas, né? Coloque isso em prática. Faça com que essa aluna que gosta de futsal, ela ensine as outras meninas a gostarem também. Ou ensine como pratica o esporte. Isso vai motivar essa menina que gosta de futebol a motivar as outras meninas a gostarem também. Você pode até montar um time. Então, motive os seus alunos. Deixe eles confortáveis, em ambientes confortáveis, em ambientes adequados para eles. Muito bem, chegamos na nossa prática. Aqui eu coloquei essa imagem as crianças estão dispostas em um círculo e uma criança está fora. Percebam que ela está com um lencinho na mão. O nome da brincadeira é lencinho, mas em determinada região é bola atrás, é pato ganso, que mais? Tem mais algum nome aí que eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar, mas ele tem mais nomes. Mas o objetivo é o mesmo. A criança que está para fora, ela vai tentar entrar no círculo. Ela quer entrar no círculo. Para entrar no círculo, ela vai ter que deixar a bola, o objeto, o lencinho, para encostar em um dos coleguinhas, colocar atrás, nas costas. Quando ela colocou, então veja que ela vai colocar no coleguinha loirinho, né? Aqui, desse menino. Ela colocou o lencinho atrás dele, ele vai ter que pegar o lencinho, vai ter que correr atrás dela, tentar pegar ela, antes que ela sente no lugar dele. E nós temos variações dessa brincadeira. Pode ser com bola. Então a menina coloca a bola atrás do menino e ela sai correndo, ela foge, enquanto ele pega a bola e tenta queimar ela. Essa é uma atividade que você já pode estar inserindo num campeonato, numa dinâmica de queimada, por exemplo. Então, usa a bola. Peteca. Posso usar peteca? Posso usar peteca. Posso usar uma bola?
posso usar uma bola, posso usar um objeto principal da minha aula, que é um triângulo vermelho, posso usar um triângulo vermelho. Tudo vai depender de como você está aplicando o conteúdo para a criança. E lembre-se, público-alvo. Quantos anos tem as suas crianças, os seus alunos? Eles estão variando entre 5 a 12 anos, todos juntos. Posso colocar essa brincadeira num grupo desse tamanho, com crianças de 5 a 12 anos? Posso? Posso. Posso colocar um círculo maior ou posso dividir ele em círculos menores, né? O time vermelho, o time azul e o time verde brincam entre si. Só que cada um tem o seu colete, cada um tem o seu espaço para estar se deslocando. E essa prática é muito dinâmica. Você pode variar ela de todos os jeitos, de todas as formas. Isso fica muito legal e muito prazeroso para ela. E é um quebra-gelo também muito bacana. Aqui nós temos as referências, né? Todo o meu processo, todos os slides, o que eu capturei de informação, eu coloquei aqui nas referências. E esse é o meu projeto, inicial, né? Nossa primeira videoaula com o nosso tema, que é a importância da educação física na formação integral dos alunos em um projeto social. Então, esse é o nosso tema base. Essa foi a nossa videoaula. Próxima aula teremos outro subtema e eu agradeço desde já a sua participação e fique comigo para a nossa próxima aula. Até mais! Tá com pouca bateria. Não sei se pegou então.